Oi, pessoal. Estou aqui numa missão hoje absolutamente agradável e fantástica. Conversar com o Guilherme. Guilherme, a gente conversa, não sei nem quantos anos que a gente conversa, mas Guilherme hoje é um dos responsáveis pela UTI da McGill, Divisão de Neonatologia da Universidade de McGill, Montreal Children's Hospital. E o Guilherme hoje é um amigo do Brasil, ele vem ao Brasil dar aula, ele é um dos caras que eu já vi melhor dar aula. Isso aqui é um resumo, um negócio bem feito. E o Guilherme, não, isso é um elogio sincero, conheço ele há muitos anos, mas a sua excelência como professor é de citar mesmo, tem que citar, tem que falar. E hoje a gente tem alguns objetivos. Primeiro, eu queria pedir ao Guilherme para falar um pouquinho da carreira dele. Depois a gente vai falar sobre um trabalho extremamente importante que ele publicou agora no Pediatrics, recentemente, e vamos falar um pouquinho do futuro, o que ele está vendo para essa nossa neonatologia. Eu não tinha colocado isso nas nossas perguntas, mas a gente refletir um pouquinho sobre carreira de neonatologia, que eu acho que é um negócio que, infelizmente, no Brasil a gente está apanhando muito aí. Então, Guilherme, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa conversa. Queria te pedir, aqui eu sei de tudo, mas a turma tem que saber, conta um pouquinho da sua história aí, como você chegou aí na neonatologia, no Canadá, enfim. Fala para nós aí. Boa tarde, Zé. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela introdução e pelas palavras aí de carinho. Com certeza, quando eu estava me formando, você era um grande exemplo, dando aula excelente também. Então, a gente aprende com os melhores. Eu fiz neonatologia, eu fiz pediatria. A minha formação é toda no Brasil. Eu fiz medicina na UF e fiz pediatria nos servidores de Estado. Eu acho que igual a você. E depois neonatologia no Instituto Fernandes Figueira. E depois a gente trabalhou, eu trabalhei contigo em pesquisa no Laboratório de Fissão Pulmonar até entrar no mestrado, que virou doutorado na Fiocruz. E durante o doutorado eu vim para o Canadá para fazer o doutorado sanduíche, que eu completei, mas eu também adicionei ao doutorado sanduíche 2 anos de treinamento em neonatologia aqui. E depois que eu voltei ao Brasil, eu fiquei 10 meses no Brasil, acabei recebendo um convite para retornar ao Canadá e fui trabalhar na McMaster, onde eu fiquei 4 anos antes de retornar de vez para a McGill em 2009, que eu estou aqui na McGill há 15 anos, na neonatologia da McGill. Não, só fazer um reparo aqui, tem certas coisas que a gente se arrepende. Olha, ajuda o cara a sair, vai para o exterior, a gente interagiu muito, vai fazer o doutorado de sanduíche e tal, e, cara, o cara vê a pessoa vê obviamente, um horizonte muito mais promissor. Isso para o Brasil, até na coisa da carreira, né? A opção para o cara da carreira aqui é complicada, e eu acho que o Guilherme tomou uma boa decisão na época foi convidado para ir para a McMaster, eu me lembro disso, e depois viu que aquilo estava muito melhor, com certeza. Foi um caminho parecido com o que você fez. Você também esteve aqui em Montreal, esteve em Toronto, e optou por ficar no Brasil, e teve um sucesso absoluto no Brasil. Então, eu acho que o que você faz, se você fizer com amor, dedicação e com vontade de fazer o melhor, não importa onde você está, você vai conseguir o sucesso profissional. Então, essa é a história. Aqui eu fiquei na McGill desde 2009, estou até hoje aqui como professor da pediatria, mas na divisão de neonatologia. Não, e Guilherme, você tem uma carreira também, não só de professor, mas de pesquisa, né? Quer dizer, você tem feito muita pesquisa, fez a sua tese de doutorado com um cara excepcional, né? Aquele Mortola, Jacob Mortola, né? E fez uma carreira de pesquisa, tem feito, né? Está fazendo uma carreira não só como professor, mas como pesquisador também, né? É verdade. Eu aqui estou dentro do que eles chamam de clínico pesquisador. Então, você tem metade do seu tempo fazendo clínica e a outra metade fazendo pesquisa
E, obviamente, tem que ensinar, né, e divulgar a pesquisa que você faz. Por isso também, né, muitas vezes eu viajo, vou dar aula em congresso por causa disso. Uhum. Eu tive o privilégio, como você disse, de ser orientado quando estava aqui no Brasil por você e aqui em Montreal por Jacopo Mortola, que era um dos grandes da fisiologia respiratória pulmonar em recém-nascido. Um pesquisador de top de linha. Aprendi muito com vocês dois e tentei seguir, tocar adiante. Agora, acho que teve um cara também importante, uma pessoa importante, que a gente conheceu, né? E você interagiu demais com ele, que foi o Dr. Wong, né? O Jiang Wong de Nova York, um indivíduo excepcional. E aí, fala um pouquinho para a gente. As pessoas que me conhecem aí no Brasil sabem, né, da minha relação com o Wong. O Wong é um dos grandes nomes, na minha opinião, da neonatologia mundial. Ele se aposentou tem alguns 2, 3 anos. Uhum. Ele é originalmente de Taiwan e foi para Nova York fazer a residência, né, em obstetrícia e ginecologia, acabou fazendo a anestesia, mudou para anestesia, de anestesia mudou para a terapia intensiva neonatal. Isso no final dos anos 50, início dos anos 60. E eu digo que a parte clínica, a parte respiratória de cuidado do recém-nascido que eu sei, que eu pratico, eu devo demais ao que eu aprendi com o Wong, porque ele sabe muito, ele tem uma experiência clínica fabulosa, você sabe disso, e ele é um camarada que presta atenção nos detalhes. Então ele juntou o conhecimento que ele tinha de anestesia de cuidado intensivo com a dedicação dele ao paciente, numa época em que pouco se sabia o que fazer em cuidado respiratório, tinha que improvisar muito. Então ele improvisou várias coisas com sucesso. Agora, eu me lembro que você me contou, uma das coisas que você me contou no passado é que você estava em Montreal, na sua UTI neonatal, e queria trazer o CPAP, queria trazer a tecnologia que nós todos acreditávamos que era absolutamente boa, eficaz e verdadeira. Eu lembro que você me contou essa história, podia detalhar um pouquinho mais. Essa história do CPAP, para mim, ela é tão fascinante que eu vou te dar aqui em primeira mão, que a gente está tentando produzir um documentário pequeno sobre isso. Legal. Se Deus quiser, vai ficar pronto em alguns meses. Eu acho fascinante, porque por mais que eu estudasse fisiologia respiratória e todas essas novas maneiras de cuidado respiratório não invasiva, a ventilação nasal e outras coisas, a gente não conseguia de jeito nenhum baixar a incidência de intubação, ventilação mecânica, displasia broncopulmonar, seja na McMaster, quando eu estava lá, ou aqui em Montreal, quando eu vim para cá. E os nossos números eram sempre muito acima dos números publicados pela Columbia em Nova York com o Wong. Eu acho que depois de uns 7 a 10 anos tentando sem sucesso melhorar, eu falei, não, chega, eu tenho que ir lá perguntar a esse cara o que ele faz. Eu tenho que aprender com esse cara o que ele faz para melhorar os cuidados aqui. Então, o que eu fiz foi um trabalho de formiguinha de muitos anos. Né? Eu levei o Wong para a McMaster 2 vezes e trouxe ele aqui em Montreal inúmeras vezes. Quando as pessoas me vêm falar de CPAP, 99% do que eu aprendi de CPAP eu aprendi com ele. Eu sou capaz de dar aula dele de cor, porque eu já assisti mais de 100 vezes a aula dele sobre o CPAP. E aprendi a cada vez que eu assistia um outro detalhezinho, alguma outra coisinha que eu não tinha prestado atenção. Então, eu acho que a grande lição que eu aprendi com ele é que se você vai fazer uma coisa, você tem que fazer bem feita e prestar atenção nos detalhes. E aí o que a gente pensou na época é, ok, vamos investir nisso, vamos aprender a fazer o que esse camarada faz, e se não melhorar, a gente vai ter que partir para uma outra tentativa de solução. E não foi fácil porque toda vez que você entra numa UTI que é invasiva, que usa muita tecnologia, que está acostumado a fazer de uma maneira as coisas, é muito difícil mudar e tirar as pessoas da zona de conforto. E é muito difícil você chegar e dizer, olha,
eu vou começar a usar uma coisa que é barata, simples, não tem aquele display cheio de números, não tem gráficos e etc., porque é melhor. Ninguém acredita. A verdade é que ninguém acredita. Não, Guilherme, uma outra coisa importante que você viveu, eu também vivi, nos Estados Unidos, na Norte América, por exemplo, a experiência era muito boa, a sobrevida já era muito boa. Então, os caras não achavam que alguém podia fazer melhor, né? Todo mundo ventilava, você para quê? Está sobrevivendo todo mundo. Por outro lado, no Brasil, isso era vida ou morte. As crianças que não conseguiam ser estubadas, elas infectavam e aí morriam. Então, a experiência das UTIs neonatais no Brasil era muito pior que as UTIs neonatais americanas. Então, se lá não fazia tanta diferença, e acho que essa foi uma das grandes razões para a tecnologia não ter implantado logo, é porque eles achavam que faziam muito bem feito. Aqui no Brasil, ao contrário, se a criança ficasse no respirador, era ruim. Né? A mortalidade, sem dúvida nenhuma, é um dos desfechos dos mais importantes, se não for o mais importante dele. Aqui, para você ter uma ideia, no paper que saiu no Pediatrics, se você olhar, a gente diminuiu sensivelmente infecção com a implementação do Bubble CPAP. Muita gente acha que aconteceu alguma coisa em paralelo. Não aconteceu nada, não existiu nenhum bundle de infecção nesse período. A infecção caiu de 30 e poucos por cento para acho que 13 ou 15%, é uma das tabelas do paper, só com a introdução do Bubble. Eu acho que só ventilar menos, fazer menos translocação e inflamação pulmonar, manter a criança menos tempo com hidratação venosa, você consegue alimentar melhor, etc., diminuiu a infecção. É um dos fatores, se você for ver, né, de diminuição significativa da mortalidade. Mas, Guilherme, então fala um pouco do seu trabalho, que eu acho que foi a revisão da experiência sua na McGill nos últimos anos. Fala um pouco, só um pouco para a gente... O pessoal está lá, o trabalho está disponível para ler, eu coloquei ele na internet, as pessoas estão disponíveis, quem quiser, obviamente, você vai mandar para as pessoas que quiserem aqui, assistindo esse podcast aqui, as pessoas que quiserem, a gente manda para eles o trabalho. Obviamente, não podemos republicar, mas podemos mandar para eles. Mas fala um pouquinho para a gente. À vontade. Nós olhamos o efeito da implementação desse protocolo de CPAP, que basicamente é uma adaptação, mas é basicamente uma cópia do que o Wong faz em Nova York, na nossa UTI. Então, o que a gente implementou em 2013 para 2014 isso, e olhou 2 anos antes os desfechos em neném abaixo de 1.250 gramas e 6 anos depois, a cada período de 2 anos. A gente resolveu fazer blocos de 2, 3 e 4, 5, 6 anos depois da implementação, olhando para os desfechos que são importantes em neonatologia, como óbito e, no caso, né, respiratório, displasia bronquopulmonar, leve, moderada, grave, ou então a ausência de displasia bronquopulmonar. A gente olhou também intubação na sala de parto e intubação na primeira semana de vida, porque um dos objetivos da implementação do protocolo era intubar menos na sala de parto e ter um critério mais rigoroso para intubar durante as primeiras horas, os primeiros dias de vida. Muito bom. Não, acho que foi muito bacana. Eu acho que o que a gente vê é o resultado de uma tecnologia menos invasiva hoje, né? O Wong, publicou uma coisa parecida no passado. Você lembra disso? Com a experiência dele, ele estava menos surfactante, intubava menos e tinha muito menos broncodisplasia. Mas vamos para frente aqui. Nós diminuímos a intubação na sala de parto sensivelmente. 75% dessa população abaixo de 1.250 gramas sai da sala de parto em CPAP, em selo d'água. Só 1 em cada 4 é intubado. E quando vai para dentro da UTI, a falha é a mesma. Então, como sai mais criança sem ser intubado e a falha é a mesma, você fica com mais criança que nunca foi intubado. Né? Ao fazer isso, a primeira coisa que teve que fazer é botar um sistema de CPAP em selo d'água na sala de parto, em cima de uma rodinha,
de modo que ele vem junto com o paciente para dentro da UTI. Então, o paciente com 2, 3, 4 minutos de vida já está com a pronguinha, já está com o sistema em Bubble CPAP na sala de parto. Isso é importante, é uma das coisas que eu aprendi com o ONG, é isso, não ficar demorando muito para começar um CPAP mais efetivo. O problema do CPAP com máscara, do Baby Puff, ou Neo Puff, que a gente usa, é que você não consegue fazer um selo muito bom com a máscara na sala de parto. E para fazer um selo muito bom, você tem que apertar mesmo. No que você aperta, você faz um reflexo vagal nesses pacientes, estimula o trigêmeo, que estimula o vago. E aí muitos deles fazem apneia, ou começa com respiração periódica na sala de parto e acaba sendo entubado, ou na sala de parto, ou logo que chega na UTI. Então, faz uma diferença, na minha experiência pessoal e nos dados do nosso trabalho, você usar o CPAP em selo d'água na sala de parto. Para você ter uma ideia, muitas vezes, porque eu vou em todas essas salas de parto, né? Eu estou plantão à noite e entro na maioria delas. Quando você bota o neném e está fazendo o NeoPuff para fazer o VPP, né? Ele começa a respirar, você ainda está com a máscara lá. Até o terapeuta respiratório montar o sistema em selo d'água, etc., leva 1, 2 minutos. Assim que ele bota a pronguinha com o bubble, a saturação começa a subir. Imediatamente começa a subir. De modo que existe, né, esse efeito da alta frequência do borbulhamento para recrutar alvéolo na sala de parto. Esse eu acho que é um dos grandes pulo do gato, porque eu me lembro que em Nova York, eu acho que até hoje faz isso, né? O neném nasce e fica dentro de uma UTIzinha na sala de parto. Eles têm 4, 5 leitos que eles estabilizam o paciente lá antes de levar para a UTI, porque a UTI deles é em outro andar. No nosso caso, é no mesmo, é porta com porta. Então, não há necessidade de fazer isso. A gente bota na sala de parto e atravessa para dentro da UTI. Não, são detalhes, né? O que você está falando são detalhes fundamentais do cuidado como um todo. E eu tenho certeza hoje que o teu time todo comprou isso, né? Porque essa é outra coisa que tem que acontecer. As pessoas acreditam, vêm fazendo e compram a tecnologia. Mas é um artigo excepcional, está publicado no Pediatrics, que vocês vão ver se quiser. Tenho certeza o Guilherme, ou eu mesmo posso mandar para vocês, quem estiver interessado. Agora, Guilherme, fala um pouquinho do seu trabalho hoje. Eu sei qual é a sua missão hoje, o que você está fazendo, o projeto que você está tocando aí para melhorar a vida dos bebês com esse projeto Smart. Isso daí eu estou dedicando um bom tempo da minha pesquisa para isso agora, porque uma das coisas que nós estávamos procurando é uma tecnologia melhor, menos invasiva, que pudesse medir uma série de coisas em bebê, né? Dentre eles, sinais vitais. E o que a gente conseguiu foi um grande apoio financeiro da fundação do hospital aqui, do Montreal Children's Foundation, que injetou dinheiro na ideia de desenvolver uma UTI um pouco mais inteligente, né? Mas não é uma UTI inteligente no sentido de só jogar tecnologia dentro da UTI. É colocar a tecnologia dentro da UTI visando melhorar a vida das famílias e dos profissionais que trabalham da UTI. Ou seja, olhar o lado humano de adicionar tecnologia. Então, uma das coisas que a gente, em entrevistas com pais e enfermeiras, viu que criava muito estresse, muita ansiedade nos pais e atrapalhava várias vezes o trabalho da enfermeira é a presença de um monte de sensor no tórax do neném, na barriga, no braço, com aquela quantidade de fios e cabos que saem e vão para o monitor. Então, o que a gente começou a olhar foi se existia uma tecnologia sem fio que pudesse fazer essa mesma monitorização dos sinais vitais usando o Bluetooth, sem precisar ter todos aqueles fios e cabos. Uma coisa que eu, muitos anos praticando neurologia, nunca tinha me tocado, eu tenho certeza que você já se tocou, é que eu sempre fiquei pensando, por que o monitor que tem a frequência cardíaca e tal está em cima da cabeça do neném? E alarma no doente. Alarma, acorda o bebê, ou faz um barulho, ou estressa o pai, por que do lado assim do paciente?
E aí depois é que eu me toquei, porque ele precisa de estar perto por causa dos fios e do cabo, não pode estar lá longe do paciente. Então, a segunda vantagem de você colocar um sistema sem fio é que você pode retirar o monitor do lado do paciente, você diminui o barulho em que o bebê é exposto 24 horas por dia, porque aquele alarme fica alarmando toda hora. É claro que isso vai funcionar melhor em UTI como é a nossa aqui, que tem quartos individuais. Mas mesmo em UTI em que sejam abertas, se você parar de colocar os monitores na cabeça dos bebês, ou mudar um sistema de alarme, passar a alarmar na enfermeira, no celular da enfermeira, ou fazer alguma outra coisa, um dos objetivos é diminuir o estresse dos pais com todo esse barulho em volta do bebê, além dos fios, né? Então, a gente está testando, ainda não está, ainda é um trabalho em progresso, né? Ainda está em andamento. Uma série de sensores, né, de pele, você coloca na pele, que tem Bluetooth e captam todos esses sinais vitais e enviam esses sinais vitais para monitores via Bluetooth. Não tem cabo e não tem fio. Não, isso é... Quem já viu algumas apresentações que eu tenho acompanhado o Guilherme falar nos congressos, e não é desenvolver, é uma trabalheira danada para o sensor que gruda, que não gruda, que ele é grande, ele é pequeno. Isso é realmente um desenvolvimento, e acho que é um desenvolvimento que, obviamente, vai vir para muito melhor mesmo, se a gente puder. Eu me lembro uma época, eu visitei uma UTI em Michigan, nós estávamos aí na época de planejar para o Natal, né, na época, então eu visitei algumas UTIs, e estavam começando, nessa época, as UTIs de quartos individuais, lembra? Lá para 2000, pouco antes de 2010 e tal, e eu fui numa UTI uma vez, rapaz, era um quarto, não tinha barulho nenhum, não tinha nada, porque era um menino em cada quarto enorme, e cada quarto tinha uma enfermeira praticamente olhando, e naquele momento eu falei, gente, como é que pode uma UTI ser tão diferente das UTIs que eu entro hoje? Era absolutamente perceptível. E na época ele já tinha uma coisa que você deve ter aí também hoje, que era, se alarmasse no bebê, mandava um sinal para o celular da enfermeira. E se aquela enfermeira não responder, já ia para o celular da segunda enfermeira, né? Era a preocupação, já que o neném estava num quarto sozinho, e obviamente não tinha enfermeira, ou não sei se tinha, não me lembro, mas já havia esse sistema. Mas o que mais me impressionou nessa UTI foi o silêncio. E eu imagino, no dia que você implantar isso, como vai mudar o ambiente da UTI neonatal. Eu acho um ambiente extremamente, tanto para o médico, né, quanto para as enfermeiras, profissionais de saúde, e para o bebê, né? Então, essa é um desenvolvimento que nós estamos aí ansiosos para ver se chega. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E a outra grande vantagem é que num sensor único, você capta todos os sinais. Você não precisa ter vários sensores, então tem menos lesão de pele, que aquilo não fica espalhado. Outra coisa, é mais fácil posicionar o neném, porque posicionar o neném quando tem muito cabo e muito fio, às vezes a enfermeira não consegue botar na posição que ela quer por causa dessa quantidade de cabo e fio. Então tem a parte psicológica dos pais, que é muito mais agradável você ver o seu neném sem nenhum cabo, nenhum fio, dentro da incubadora. Já é estressante estar dentro da UTI, já não basta isso, né? E tem a parte de que fica mais fácil para quem está trabalhando com bebê fazer as coisas. E a outra grande vantagem é colocar em canguru care, colocar no cuidado canguru. Porque você, quando bota hoje no cuidado canguru, tem aqueles fios, aqueles cabos, tudo que a mãe fica segurando, fica com medo de desconectar e etc. Estando com um sensor de Bluetooth, né, é fácil. Tem vários desafios para chegar lá, e a gente está vendo isso na pele. A primeira é a conectividade. Nós estamos aqui falando, às vezes a internet cai, vai e volta. Não é internet, é Bluetooth. Então é a mesma coisa que você faz o pareamento do seu fone de ouvido com o seu celular, é a mesma coisa, você faz o pareamento do sensor com o monitor. Então é Bluetooth. Mas a conectividade com Bluetooth também, às vezes, falha.
Então, às vezes, ela vai embora e volta. E esse é um dos problemas que a gente viu no primeiro estudo que a gente fez, que a gente está escrevendo o paper agora. E alguns outros problemas que são relacionados à bateria, à localização do sensor, né, o tamanho do sensor e etc. Então, eu acho que ainda tem mais aí uns, pelo menos, 3 a 5 anos de pesquisa. E toda vez que você vai botar uma coisa nova, uma tecnologia nova na UTI, você tem que testar muitas vezes, até as autoridades, né, e você ficar tranquilo e as autoridades ficarem tranquilos, os órgãos que regulamentam o FDA nos Estados Unidos, Health Canada aqui, ficarem certos de que aquilo que você vai colocar não vai prejudicar. Se você me perguntar qual é a visão que eu tenho com relação a isso, eu acho que muitos pacientes em UTI neonatal vão usar monitor sem fio, sensor sem fio. Mas aqueles mais graves, aqueles que estão críticos, eu acho que a gente não vai conseguir sair do tradicional com fio para sem fio, naquele paciente com hipertensão pulmonar, asfixia grave, está ali. Mas esse paciente talvez não seja tão importante você ir com sem fio, porque ele não mexe muito. Quando ele está grave assim, ele fica mais quieto dentro da incubadora e ninguém quer ficar mexendo muito nesse paciente. Então, mas quando ele começa a sair da fase mais crítica, aí é da água para o vinho, porque fica muito mais fácil de monitorizar. Uma outra parte do projeto, que é inovadora, é que esse monitor que fica do lado do paciente, a gente quer mudar ele e transformar ele num monitor para os pais, que a gente chama de Parents Dashboard. E o que esse monitor para os pais vai fazer é só mostrar numa tela, como se fosse uma televisão, o que os pais querem saber de informação do bebê deles. O meu peso do meu neném hoje aumentou, diminuiu, o neném fez xixi, fez cocô, colheu o exame, não colheu o exame, e ser iterativo, onde os pais podem entrar em informação do bebê, tem catálogo, tem ensinamento, tem tudo. Então, os pais podem usar aquele monitor como uma maneira de se comunicar com qualquer um dentro da UTI, se comunicar principalmente com a enfermagem que está lá. Isso está quase pronto. Muita entrevista com enfermeira, com pais, para saber exatamente como. E vai ser como que um monitor que ele fica o tempo todo na imagem para os pais, mas quando a enfermeira entra, ela só toca e muda para o tradicional, que é o ECG, que é tudo que a gente está acostumado. Quando ela sai, ele volta para a imagem dos pais. De modo que fica um quarto mais assim, relax para os pais, fica menos aquela coisa de ECG e saturímetro, etc. Você sabe que você está comentando isso. Há pouco tempo eu participei de um evento em que eles levaram uma mãe de um bebezinho de 1.000 gramas que ficou aqueles 3 meses dentro da UTI. Aí perguntaram uma série de coisas para ela estava muito feliz que o menino salvou e tal. Aí me diz aí alguma coisa. Ela falou assim, olha, eu queria muito falar para a comunidade, era uma comunidade de médicos, que nós não somos médicos. Ela reclamava muito dessa informação, entendeu? As pessoas chegavam perto dela e falavam, eu não sou médico, me explica, traduz para mim o que eu quero saber. Muitas vezes você quer dizer para ele que teve uma membrana, aconteceu isso, ela está querendo saber qual é o peso. Hoje, ganhou peso ou não ganhou peso? O menino está grave para chuchu e ela está querendo um ponto, né? Isso, acho que esse diálogo aí é fundamental para as famílias. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, mas eu acho que é importante um cara como você falar. Se você vê um neonatologista mais jovem, o que você fala para ele? Qual é que é sua palavra? Você tem falado muito, eu digo, aqui no Brasil, e sempre fala com conhecimento. Você está dando aula, você está traduzindo conhecimento, mas na linha da inspiração mesmo. A gente está precisando no Brasil de inspiração para captar neonatologistas aí. Eu vejo isso, existe uma dificuldade, né? Mas eu acho que é um reflexo de tudo, né? No país, da economia. Eu acredito que outras especialidades também passem por esse problema, né? Eu digo, e muitas pessoas já me ouviram dizer isso, assim como você, eu considero cuidar de recém-nascido, o que a gente faz, um privilégio.
é um trabalho que você vê tanto resultado, que você vê tanta melhora, muito mais do que piora e negatividade, né? Numa população que tem tanto para dar no futuro, que é um privilégio você ser neonatologista, na minha opinião. Você faz uma medicina de ponta. Para quem gosta de cuidado intensivo, tem de tudo de cuidado intensivo em neonatologia. Você é um clínico geral, porque você trata todos os sistemas do bebê, e não falta emprego, não falta possibilidade de ganhar um dinheiro aqui, ganhar um dinheiro ali. Agora, o que as pessoas, hoje em dia, eu acho que é um mundo que está assim, muita gente encara isso apenas como emprego, como uma maneira de ganhar dinheiro. E isso é ruim em qualquer coisa que você faça, em qualquer profissão. Você tem que gostar daquilo que você faz, aquilo tem que te dar um estímulo diário de querer sempre aprender e melhorar e fazer o seu melhor todo dia. Ir para dentro de uma UTI neonatal apenas para ganhar um dinheiro de um plantão, eu acho assim uma pena que a pessoa se coloque dessa maneira. No Brasil, em particular, o que eu vejo dessa nova geração de neonatologistas é que muita gente precisa de uma supervisão, como a gente fala aqui, um mentorship, do pessoal mais antigo para guiar eles na carreira. E isso, como cada um acaba correndo atrás da sua própria coisa, muita gente está perdida e acha que ir a congresso, acha que ficar estudando e acha que é uma perda de tempo, que tem que estar dando plantão e ganhando apenas dinheiro e fazendo caixa, etc. Em medicina isso é muito complicado, que a nossa profissão é diferente de outras profissões, porque tem muito desconhecido, muita coisa que não se sabe, e tem muita pouca margem de erro, sem comprometer o paciente. Então, estudar faz parte, na minha opinião, da profissão. Você não pode apenas ser, eu consigo ir lá, dar o plantão, fazer a prescrição, fazer a sala de parto, voltar para... Eu estudo todo dia. Né? Você me conhece, né? Eu, desde que eu me formei, ou até antes de me formar, eu leio e estudo absolutamente todo dia. Tem pouquíssimos dias no mês, um sábado, um domingo, que eu não estudo. Eu leio sempre medicina, porque é infinito a quantidade de informação que você tem para aprender. E quanto mais você estuda, e mais vê, e mais estuda, e mais vê, e mais estuda, e mais vê, melhor você fica. Ou seja, como diz o homem, menos erro você comete. Né? Na verdade, quando a gente mostra assim, que a gente já está há muito tempo praticando, eu falo para o residente aqui, olha, cabelo branco aqui, ou grisalho aqui, é porque eu já cometi mais erros que você. Você vai cometendo erros e vai... Porque, na verdade, você não quer cometer os mesmos erros sempre. Você quer melhorar para ajudar, né, a todo mundo, o bebê, a família, a enfermeira. Né? Não existe mais nada mais... A gente fala muito da família do bebê, mas não existe mais nada mais estressante, por exemplo, para uma física, para uma enfermeira, dar plantão com uma pessoa que ela sabe que não gosta, está ali, não está com vontade de fazer. Isso estressa o outro profissional que está dentro da UTI, que está interessado em fazer a coisa melhor. E sem falar no paciente e na família do paciente. Então, eu acho que o novo profissional, aquele que está entrando em pediatria e querendo fazer a neonatologia, tem que botar isso na cabeça. É uma carreira para se dedicar a vida inteira, tem que gostar daquilo de que faz, porque depende muito de você como é que vai ser o desfecho daquele paciente. Mesmo que você dê 12 horas de plantão. Em 12 horas de plantão, você pode fazer a diferença entre o neném virar a curva para melhor ou virar a curva para baixo. Não, é excelente. Eu acho que você falou o discurso que a gente fala muito também. Eu, na minha trajetória, não só de médico, como de gestor também, eu tive vários desafios ao longo dos anos para identificar a equipe certa, trazer as pessoas certas. E você falou uma coisa que é muito verdade. A pessoa tem que gostar daquilo que faz. E a outra coisa que eu vejo sempre é que nós estamos num momento em que muitas vezes a família vem para você e fala assim, o menino vai viver? Diferente de um adulto que interna no hospital, que a pergunta é, o cara vai morrer? Quer dizer, diferente. Nós estamos lidando com a vida todo dia. Isso é muito desafiante. E pessoas, né? Uma UTI neonatal
você sabe disso, tem 2,5 vezes o número de pessoas do que bebês. Então, uma UTI de 50 leitos tem 120 e tantas pessoas. São muitas pessoas. E você falou um negócio aí que, para mim, é espetacular também, que é a equipe que está ali vendo um cara que não está muito feliz, cara, não vai ser bom. Isso não vai funcionar. Então, foi... Já imaginou você recebendo ordem de uma pessoa que você está vendo que a pessoa não está interessada ou não sabe o que está falando? É estressante para você, como profissional, trabalhar junto dessa maneira. Então, eu acho que todo mundo que se dispõe, eu vou fazer neonatologia, vou entrar numa UTI neonatal, tem que ter isso na cabeça. Eu estou ali trabalhando em equipe, né? Eu tenho que valorizar o profissional que está aqui comigo, porque você não vai tratar ninguém sozinho, né? Você precisa da enfermagem, você precisa do físico, você precisa da nutricionista, você precisa da farmacêutica, da assistente social, da psicóloga, etc. E você tem que ser tão dedicado ao paciente quanto você é à sua equipe, as duas coisas. Isso é uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira. Não adianta, não, eu só quero tratar o paciente e o resto que se exploda, né? Ou vice-versa. Então, isso é importante. E a segunda coisa é que vai fazer medicina, então vai estudar a vida inteira, porque tem que estudar a vida inteira, porque é uma constante evolução. Se você olhar para 30 anos atrás, a neonatologia que se fazia 30 anos atrás, comparado com agora, é quase que 100% de mudança. Então, está sempre evoluindo. Então, você tem que estar sempre estudando. Guilherme, muito bom. A conversa foi... Podíamos ficar aqui mais 3 horas conversando. Aliás, precisamos fazer isso de vez em quando, conversar um pouco, bater os papos. Todo prazer, claro. E agora, deixa a Bruna. Bruna, você pode editar. Até quero conversar com o Guilherme. Uma coisa que você quer vir no... A gente vai organizar o Hippocrates, junho de 25. Depois você olha a sua agenda, como é que está, e eu falo com o Neil lá, que é o Neil que está, o Joseph Neil. Última semana de junho, semana 18 a 21 de junho de 25. Depois você vê, eu sei que você veio no Brasil ainda umas 2 vezes esse ano. A Bruna está me dando uma cola aqui para fazer uma finalização, que aí a gente conversa um pouco, ela corta e vai gravar. Então, vou dar uma finalizada aqui. Eu queria agradecer muito o Guilherme, um papo excepcional, uma conversa assim, que traz para a gente um pouco, não só do conhecimento da neonatologia, mas do exemplo de um cara que está na luta, estudando, produzindo, pesquisando e dando aula. Eu acho que o trabalho que você faz no Brasil é um trabalho bacana demais, porque você não só dá aula, eu sei, você vai nas UTIs, você olha, você vê as pessoas, então ensina, conversa, mostra. Então, continue assim. Gostaria muito que a gente continuasse aí, vamos conversar mais e estar juntos aí num futuro breve aí, se Deus quiser. Com certeza. Um grande abraço. Um grande abraço.